Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Onda Mística Tarô. Vamos trazer hoje uma leitura intuitiva e atemporal, mas com um tema. Hoje nós vamos procurar saber do sentimento, ou seja, o que se passa no coração e na mente dessa pessoa que você tem no seu coração, tá? Em relação a você hoje, beleza? Vou estar utilizando tarô, baralho cigano, para a gente poder ver essa situação e, claro, né, buscar ver se haverá uma intenção de, sei lá, uma decisão que essa pessoa precise tomar nesse momento, tá bom? Então aqui a gente tem duas opções de deck. A primeira, esse aqui, que é o Conjurador, tá? A segunda opção, nós temos o Vidente da Luz. Beleza? Se você precisar, você pode dar uma pausa no vídeo e se conecta no seu tempo, tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui, né, já dar as boas-vindas para as pessoas que são novas, estão chegando aqui agora. Como eu falei no início, sejam todos muito bem-vindos. Prazer, eu sou a França, aqui do Onda Mística Tarô. Você pode maratonar, porque nós temos uma playlist enorme aqui, com vários temas para vários gostos. Aí eu vou te pedir só para, no início do vídeo, já deixar o seu like, que isso é muito importante para o engajamento do canal. E ao final, se você sentir conexão com a minha energia, com a egrégora do canal, eu te convido a fazer a sua inscrição para sempre que eu puser um vídeo novo aqui, você ser notificado, tá? E receber o conteúdo que eu estou trazendo aqui para o canal. Beleza? Já deu tempo de vocês escolherem? Qualquer coisa, como eu falei, dá uma pausa, tá? Agora eu vou pedir para que você primeiro mentalize aí você e essa pessoa que você trouxe aqui à mesa, para a gente ver a situação de vocês, e aí a gente vai destrinchar, tá? Sentimento, pensamento e qualquer uma outra situação que a gente precise ver nesse momento, tá bom? Vamos ver aqui como que está a situação das pessoas que se conectaram aqui com essa primeira opção. Opção da consulente do ser amado hoje. Vamos ver aqui. Vai mentalizando aí, meus irmãos. Vai mentalizando, porque enquanto eu embaralho, eu vou puxando a energia de vocês, tá? Vou deixar aqui. Agora vamos usar aqui o outro para clarificar essa situação. Clarifica para mim, por favor. Opa, já saiu um aqui, então a gente aceita. Que já pulou aqui na minha cara. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Roda e 5 de paus. A situação tá caminhando, me parece que por uma desavença, um conflito, ou vocês estão passando por um momento em que vocês não estão conseguindo se entender. Talvez não seja exatamente você e a pessoa, pode haver interferência de outras pessoas dentro do relacionamento? Pode ser, tá? Porque essas duas cartas aqui podem estar me mostrando isso, né? Um movimento, né, vocês passando por alguma situação de complicação, né, de discordâncias, tá? De conflitos entre você e essa pessoa que você trouxe à mesa, ou passando por algum intempérie, tá, da vida, mas assim, por interferência de outras pessoas, sabe? Inflamando você, de repente inflamando a outra pessoa. Pode ver os dois cenários aqui, tá? Vamos ver aqui como é que tá o coração, né? Desse ser de luz, porque um conflito eu tô vendo que tá tendo, né? Alguma coisa tá gerando aqui uma situação que não tá trazendo paz, calma para você e essa pessoa que você trouxe à mesa. Mas vamos ver aqui o coração. Como é que tá o coração, o sentimento dessa pessoa pela nossa consulente. Mostra para mim, por favor. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou botar aqui. Daqui a pouco eu tiro o baralho, tá? O baralho cigano, para a gente complementar a leitura. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Coração. Obrigado. Já saiu um aqui, ó, pulou, então a gente aceita. Copas. Vamos ver se pula mais uma, senão eu tiro. Opa! Saiu uma aqui, então vou aceitar. Essa aqui não virou. Vou tirar mais uma. Mais um. Opa! Virou uma aqui. Então vamos aceitar.
Agora vamos ver aqui como é que tá o coração dessa pessoa. Imperatriz. E aqui, ó, um Ás de Copas. Existe sentimento dessa pessoa em relação a você? Com certeza, tá? Muito sentimento. Ah, mas a gente está se conhecendo. Pode até ser, porque como aqui em cima saiu a roda da fortuna, pode ser que algumas pessoas aqui estejam se envolvendo com essa pessoa, conhecendo essa pessoa, e de repente não está sabendo muito bem lidar com certas situações. Pode ser uma pessoa do trabalho, né? Se for o seu caso, tá? Se você está conhecendo essa pessoa, claro que essa pessoa que você trouxe à mesa está, sabe, nutrindo aqui, começando a ter um sentimento muito bonito por você, tá? Mesmo que a situação possa, sei lá, parecer conflituosa, mas existe um sentimento que parece que está, sabe, evoluindo, crescendo, né, amadurecendo, sabe, em relação a você. E trazendo uma perspectiva de, vamos dizer assim, dessa pessoa sentir que, cara, eu tô, sabe, tendo praticamente certeza que essa é a pessoa que eu quero para minha vida, entendeu? Se você está conhecendo essa pessoa, tá? Para quem já está, né, num relacionamento e está tendo os conflitos, como eu falei, vocês não estão se entendendo, né, ou que seja interferência de outras pessoas, seja qual for, né, o tipo de interferência que vocês estejam passando na vida, essa pessoa não perdeu, tá, o sentimento por você. Uma imperatriz com Ás de Copas, não. Ainda existe, sim, tá, sentimento, existe, talvez, uma busca, aí nesse caso, para quem está junto, né, dessa pessoa saber que ainda tem sentimento por você e essa busca de resolver, melhorar uma situação entre vocês, justamente porque aqui eu vi o conflito, lembra que eu falei? Tá? Mas a pessoa gosta, tá? Claramente aqui a pessoa gosta, né? Tem muito sentimento por você, tá? Mas existe alguma coisa que a pessoa sente que não basta só gostar. A pessoa vê que há necessidade de resolver algo, né, para que vocês possam ter um relacionamento mais harmonioso, justamente por causa do conflito aqui que vocês podem estar passando, né? E aqui não me parece que vocês estejam afastados, tá? Caso tenha havido algum afastamento, né? Eu preciso falar assim, porque eu estou lidando com várias pessoas, então eu preciso dar mais de uma possibilidade. Caso vocês estejam passando por algum afastamento, seja por questões de temperamento, vocês, sei lá, brigaram, discutiram, né? Houve alguma discordância entre você e o ser de luz, ou que seja interferência, às vezes, de amigos, familiares, ou qualquer coisa nesse sentido, aí, né, houve um afastamento, eu vejo que essa pessoa, né, ainda nutre sentimento por você, tá? E não vejo essa pessoa querendo, de fato, perder você. Eu vejo uma pessoa sentindo a necessidade de, talvez, te tranquilizar em relação a alguma situação. Entende? Por conta desse 6 de pentáculos e esse 4 de espadas aqui. Porque a pessoa ainda gosta. Vocês podem ter se separado, sei lá, por qualquer motivo que tenha sido, tá? Mas nesse caso, a pessoa ainda gosta, ainda nutre sentimento, mas é como se essa pessoa sentisse que precisa, tá? Vamos dizer assim, organizar ou melhorar alguma situação, esclarecer alguma situação com você para talvez, quem sabe, né, resolver essa situação, sei lá, uma paz entre vocês, porque eu não vejo a pessoa querendo, nesse caso aqui, não gostar de você,
sabe? Ou ter já, tipo assim, eu não gosto, mas vou deixar para lá. Não me parece que seja isso, não. Não me parece, não. Mas, enfim, vamos ver aqui os pensamentos, que aí a gente vai clarificando para entender melhor essa situação, né? Vamos ver aqui os pensamentos. Vamos ver aqui o pensamento. Pensamento. Mostra para mim, por favor, os pensamentos desse ser amado em relação à nossa consulente. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Deixar aqui. Agora vamos clarificar. Clarifica para mim, por favor, aqui os pensamentos. Obrigada. Clarifica para mim, por favor, o pensamento. Clarifica para mim, por favor, os pensamentos. Obrigada. Já saiu aqui virada. Clarifica para mim, por favor, o pensamento. Saiu uma aqui. A gente aceita. Vamos ver aqui. Puxar um pouquinho aqui para cima. Para vocês poderem ver as cartas. Tá dando para ver, né? Imperador, Rainha de Paus. Meus amores. Vocês não saem da cabeça dessa pessoa, hein? Tô falando que aqui não é falta de sentimento. Eu acho que, sei, pode ser que vocês tenham tido uma discordância, uma briga, alguma coisa nesse sentido, mas uma pessoa não esquece você não, tá? Aqui, ó, 5 de espadas abaixo do 4 de espadas. Aqui é como se essa pessoa pensa muito em você, tá? Porque a gente está falando de pensamento, e aqui, ó, saiu o diabo com a rainha de paus. Vamos lá, como eu falei, se tem alguém aqui começando um relacionamento, né? Pode ser que seja um relacionamento com um colega de trabalho, ou sei lá, um relacionamento com uma pessoa do teu convívio social, e não sei se tem alguém interferindo, sabe? Porque me parece que pode estar havendo esse tipo de coisa, né? Se você está conhecendo a pessoa, tá? Não sei se você não confia muito nessa pessoa, pelas próprias atitudes da pessoa, alguma coisa nesse sentido. Porque se for o caso de vocês estarem começando, essa pessoa tem muito, mas muito, aquele pensamento quase obsessivo aqui em você. Lembra que eu falei aqui? A pessoa desejando muito você, Imperatriz e um As de Copas, né? Só que essa pessoa sabe que a pessoa aqui precisa tomar cuidado com certas, vamos dizer assim, ou palavras, né, ou até decisões, tá? Para, de repente, não perder uma oportunidade aqui com você, para quem está começando. Eu vejo essa pessoa tendo essa preocupação, porque essa pessoa está querendo muito você. E se essa pessoa está percebendo que você, de repente, sei lá, não está acreditando que essa pessoa gosta de você, ou que essa pessoa tem um tipo de comportamento que não te agrada, essa pessoa tentando, né, achar um meio de te provar o contrário, entendeu? Que é uma pessoa que tem um pensamento muito forte em cima de você, tem, tá? Principalmente para quem está começando. Agora, se vocês estão juntos, claramente vocês estão passando por situações aqui complicadas, me mostra um pensamento não só daquela coisa de ficar pensando muito na pessoa, mas me mostra uma certa contrariedade, até porque a gente fecha aqui, ó, com 5 de espadas. Vocês estão, de fato, passando por uma situação, a pessoa pode estar de cara quente, né? Por, de repente, sei lá, você ter tomado uma decisão que ele não gostou. Eu vou ficar ele, ela, porque vocês sabem que eu me confundo, tá? Porque aqui pode ser muito bem a pessoa, né? E aí olha para você, uma rainha de paus com 2 de espadas, você, sabe, botando um limite aqui numa situação.
Olha o 5 de paus aqui. Entendeu? Só que a pessoa fica naquela de ficar no orgulho, né? Sabe que tem que resolver, sente, que eu falei aqui, porque gosta de você, tá? Para resolver uma situação com você, só que é uma pessoa que me parece que tem um orgulho muito grande. E aí complica, né, meu amor? Porque não adianta pensar em fazer as pazes, ou desejar, melhor dizendo, né, aqui em cima, desejar fazer as pazes com você, se não modificar um certo tipo de comportamento, que é justamente talvez isso que atrapalha a relação de vocês. Entende? E aqui me parece que na cabeça desse ser de luz, você pode ter colocado um limite, você pode ter dado uma chamada nessa pessoa, entende? E isso inflamou o ego do ser de luz? Provavelmente. Entendeu? Só que o desejo dele, tá, é de pacificar. O problema é que nesse momento, tá, com essa cabeça quente que a pessoa tá, por isso que saiu o 5 de paus aqui, né, não foi à toa, a pessoa de cabeça quente fica lembrando do motivo pelo qual, de repente, vocês brigaram, entende? De alguma coisa que de repente você falou e a pessoa não gostou, percebe? E aí fica naquela coisa, né? Você se achando na razão, porque você falou e cobrou, né? Sei lá, qualquer coisa, uma mudança de comportamento, uma atitude, uma resposta desse ser de luz, e a pessoa aqui se achando na razão, né? E achando que você meio que tá ali, entendeu? Vamos dizer assim, querendo disputar, né, para ver quem é mais duro na queda. Tipo isso. Então, assim, a pessoa pensa, tá? Não vejo a pessoa pensando em baixar a guarda agora, por mais que deseje, tá? Acredito que a pessoa até esteja sentindo tua falta, mas não vai querer baixar a guarda agora, porque tem um pensamento de ficar remoendo, né, uma situação que levou a um conflito entre vocês. E tipo assim, eu vejo muito essa pessoa achando que você ou cobrou demais, né? Ou que você pode ter sido muito radical, né? Numa decisão ou até na cobrança que você possa ter feito aqui desse ser de luz. Percebe? Aí a pessoa tá pistola aqui, tá? E aqui, se vocês estão afastados, eu vejo que o afastamento pode ter sido justamente por conta desse pensamento do ser de luz de dar a última palavra, de não aceitar alguma coisa que você tenha pedido para essa pessoa mudar, né, uma decisão, sei lá, vocês estão em triângulo amoroso, você pediu para que essa pessoa fosse um pouco mais atenciosa com você, ou que de repente essa pessoa realmente tomasse uma decisão, sabe? Ou fica comigo ou tá semigo, né? E essa pessoa não querendo aceitar essa imposição, porque a pessoa está vendo isso como uma imposição, entende? E a pessoa não aceita ser pressionada dessa maneira. Eu vejo uma pessoa que não aceita ser pressionada nesse sentido, tá? E aí, isso pode ter causado, né, um afastamento entre vocês, tá? Então, eu tô dando pelo menos uns 3 exemplos aqui, porque cabe, tá, gente? Agora, vamos ver aqui se há possibilidade, tá? Agora, eu vou até tirar com baralho cigano, deixar o tarô aqui um pouquinho de lado, se há possibilidade de, né, haver uma mudança nesse cenário aqui, porque com esse ser de luz, com essa cabeça aqui, é bem difícil, não estou dizendo que é impossível, porque a pessoa gosta muito de você, mas se continuar mantendo, né, essa cabeça de não, eu que estou certo, eu que mando, né, eu não vou ceder aos caprichos, sabe, vai ser do meu jeito, aí fica complicado, né, porque pelo jeito você também não está aqui para pouca coisa não. Aqui eu vejo que você é bem exigente também, entendeu?
Isso aqui vale para qualquer um dos casos que eu coloquei, tá? Para quem tá começando, para quem tá com a pessoa, para quem, né, deu um chega para lá na pessoa, beleza? É só você adequar a sua realidade aí. Mas vamos ver aqui com um tarô. O tarô não, baralho cigano. Se é a possibilidade da nossa consulente, desse ser amado aqui, melhorar essa situação. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Vamos ver primeiro para quem tá começando um relacionamento, né? Que aí fica mais fácil. Para quem tá começando um relacionamento, mostra para mim, por favor. Tá positiva essa situação? Eles vão conseguir engatar aqui um relacionamento? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se cegonha e a cigana e as montanhas. Aqui tá difícil, né, amor? Aqui tá difícil, que me parece que é aquilo que eu falei. Você, né, tem uma perspectiva de vida ou almeja, né, uma situação talvez mais familiar, né, alguma outra coisa que esse ser de luz, nesse momento, não está conseguindo te ofertar, ou, vamos dizer assim, é aquela coisa do ser de luz ser cabeça dura, ou você vendo que para, sabe, ficar com essa pessoa, você vai ter que enfrentar, encarar, melhor dizendo, né, situações difíceis, talvez o temperamento difícil do ser de luz, que me parece que é uma pessoa que tem um temperamento difícil, entende? Então, nesse sentido aqui, eu vejo você, né, meio que, vamos dizer assim, se resguardando, sabe? Não querendo se unir a uma pessoa que você vê que pode ser um problema mais na frente para você, por conta de uma questão de temperamento desse ser de luz, tá? Porque você pode até gostar dessa pessoa, sentir um envolvimento com essa pessoa, que eu acredito que sinta, mas na sua percepção, não é ainda o tipo de relacionamento que vai fazer com que você, sabe, se jogue. Porque você sabe que, não sei se você já passou por algum tipo de relacionamento assim, se já passou, você sabe muito bem o que acontece quando você se relaciona com pessoas com temperamento igual ao desse ser de luz. Entendeu? E aí você não tá querendo mais isso pra sua vida. Então, você, cara, vira as costas, entendeu? Por isso a pessoa fica ali, né? Tá nutrindo um sentimento por você, mas tá vendo que você não tá muito afim de baixar a guarda aqui pra essa pessoa, não, né? Justamente por conta, talvez, de atitudes dessa pessoa, coisas que você já passou e você percebe que, se de repente se envolve com essa pessoa, sabe, você vai enfrentar problemas lá na frente, porque é uma pessoa temperamental, esse ser de luz. Mas vamos ver aqui agora, para quem ainda tá junto, tá passando por problema, né? Você vai conseguir resolver essa situação, tá? Mostra para mim, por favor. Para quem tá junto, se consegue resolver esse problema. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Âncora. Casa. E a raposa. Aqui existe, sim, para quem ainda tá junto, tá? Existe uma possibilidade, tá? Dessa situação ser resolvida, mas assim, vai precisar de uma conversa mais habilidosa, sabe? Aquilo que eu falei. Ou vocês estão passando por problemas por conta de temperamento, né? De um tá querendo uma coisa, outro tá querendo outra, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou aquela coisa de pessoas que estão... Pessoas próximas,
sabe, que ficam metendo bedelho na vida de vocês. Então, procura ver aí direitinho, tá? Porque existe uma possibilidade, sim, para quem tá junto, tá? De resolver essa situação. Mas não vai ser na força, não vai ser no atrito, vai ser com habilidade, tá? E eu aconselho que você tenha essa habilidade para trazer, resgatar novamente nessa essa estabilidade que você tinha, né? Porque a roda está me mostrando um movimento em que está havendo um desequilíbrio nessa situação, tá? Por isso que eu estou falando isso. Vocês tinham uma estabilidade que pode ter sido abalada, tá? Por interferência de outras pessoas, ou de repente, sei lá, é triângulo amoroso, pode ter sido interferência lá de uma outra pessoa, no caso de triângulo amoroso, pode, tá? Se não é triângulo amoroso, pode tomar conta aí para ver se não tem pessoas dentro da casa, né, ou próximas, né, até do trabalho, como eu falei antes, gente, porque nem sempre a casa representa só o local da casa, representa uma estrutura, pode ser casa, pode ser trabalho, né, algum lugar que vocês frequentam, entende? Que pode ter, né, alguém que fica ali observando e causando um certo atrito, entendeu? Então, assim, é preciso ter habilidade para perceber, né, esse tipo de situação para poder contornar e resolver aqui a situação, tá? Mesmo que você me diga, mas o ser de luz é cabeça dura. Então, mas se você está com essa pessoa e você quer ter ou manter esse relacionamento com essa pessoa, seja você uma pessoa mais habilidosa. Porque a raposa aqui está me mostrando que precisa haver uma habilidade, tanto para perceber o que está acontecendo ao seu redor, quanto para você poder ter argumentos, tá? E se safar, porque a raposa, querendo ou não, ela é esperta. Ela não vai para um confronto direto, entende? Ela se cerca, ela se preserva, ela observa o ambiente, né? Para poder ir lá, pum, pegar a caça, entendeu? Então, assim, pode ser até que, né, a pessoa, se o ser de luz seja realmente uma pessoa cabeça dura, orgulhoso, acredito que seja, mas perceba, se não tem alguém influenciando, né, o ser de luz, que pode ser amigos, né, familiares, ou, de repente, se a pessoa, se for um caso de triângulo amoroso, né, se a pessoa não está mais, sabe, se deixando levar muito, né, pelo outro lado lá, da sua rival, do que, sabe, daquilo que você pede, né, porque como eu falei aqui, você pode, sim, ter pedido, cobrado mais atenção desse ser de luz, ou que esse ser de luz tomasse uma decisão, mas você tem que ficar esperta, percebe? Para que esse ser de luz não fique se crescendo aqui, ou não fique dando margem para que a outra pessoa ou outras pessoas, né, tomem conta de uma situação que cabe a você e o ser de luz resolver, tá? Agora vamos ver aqui para quem está separado. Mostra para mim, por favor, para quem está separado, se há uma situação favorável para ser resolvida aqui. Mostra para mim, por favor. Sol, caminhos e peixes. Olha aí. Gente, existe, tá? Para quem está separado, aqui é uma questão mesmo de orgulho, tá? Uma questão de orgulho, né? Aquela coisa de não dar o braço a torcer, sabe? De ficar tentando, né? Meio que fugir de uma situação, seja de responsabilidade, seja de assumir um compromisso. Existe essa vibe aqui, mas, cara, o sol vem bem no meio. Então, e o peixes é super positivo, ainda mais com o sol. Então, aqui, para quem está separado, né, por conta de essa rixa, né, de orgulho do ser de luz, sabe? Ou você cobrando, né, mais
uma situação do ser de luz que pode ter levado o ser de luz a ficar bolado, vocês discutiram, brigaram, separaram, aquela coisa toda, mas aqui o baralho cigano está dizendo que, cara, tem possibilidade, né, desde que haja uma comunicação mais efetiva, sabe, para haver um entrosamento, percebe? Não é ficar cada um por si, Deus por todos aqui. Olha aqui. Porque aqui o caminho está no negativo. E com o Sol, é aquela coisa. Estão separados por quê? Porque cada um quer ter sua razão, né, à frente da situação do relacionamento. Ah, mas é o ser de luz. Ah, mas você quer voltar com essa pessoa? Porque se você quiser voltar, tem chance. Tá? Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo, mas tem chance. Agora, se você não quer voltar, já deu por encerrado, que a pessoa é cabeça dura, não baixa a guarda, e você também é uma pessoa que já tem a sua palavra e não quer mais passar por, sei lá, qualquer tipo de situação aqui, né, de desavença com esse ser de luz, tipo assim, já vi esse filme, não quero mais. Beleza. Né? Segue o teu rumo, né, e vai ser feliz, meu amor. Tá? Agora, para quem quer, né, ou espera uma volta, aqui o baralho cigano está me dizendo que há essa possibilidade, tá? Há essa possibilidade dessa pessoa voltar. Não vou dizer que é fácil, mas há a possibilidade dessa pessoa voltar e vocês recomeçarem aqui uma situação, né, que está muito favorável. Tá, isso aqui está muito claro para mim. Beleza? Então, para quem fez sentido, por favor, deixa aí um joinha, um coraçãozinho, tá? Mesmo que não tenha feito sentido, mas deixa um coração, um joinha, só para engajar aqui o canal, por favor. É só o que eu peço para vocês, gente. É a nossa moedinha de troca, tá? Pode deixar aqui, aliás, não esqueci da live, eu já estou procurando ver um dia melhor, porque até a última hora que eu olhei hoje, lá no post, o pessoal está preferindo o dia de semana. Ainda dá tempo de vocês votarem, porque eu não escolhi o dia ainda, tá? Então, quem quiser que seja um final de semana, corre lá no post para votar, tá bom? Que ainda dá. Deixa eu já botar aqui os dadinhos para ver as datas. Aqui a gente tem dia, mês, tá? Ano. Então, o que for possível que aparecer, se for do seu ser de luz, ou de repente até seu, você fala aí para mim, para ver se bate aqui com essa leitura. A gente tem 60, ou o seu ser de luz é de 1960, ou tem 60 a mais, tá? Aqui pode ser dia 4, deixa eu mostrar assim para vocês, aqui ó, 60, tá dando para ver? 60, pode ser 1960, ou o seu ser de luz tem de 60 para cima, beleza? Aqui pode ser dia 4 ou mês 4, tá? Data de aniversário aí da pessoa, ou sua também, pode ser. Aqui, dia 2 ou fevereiro. Se for, parabéns aí, se você está fazendo aniversário, ou seu ser de luz, beleza? Aqui, dia 11, deixa eu botar assim, dia 11 ou mês 11, tá? Aqui, número 1, ou a pessoa nasceu no dia 1º, ou no mês de janeiro, tá? Se for no dia 1º, gente, é dia 1º de qualquer mês, tá? Agora, se for no mês de janeiro, janeiro pode ser qualquer data, né? Por exemplo, 4, não, 4 aqui, de janeiro, entendeu? Pegou? E aqui, ó, a gente tem um outro 4. Saíram 2 4 aqui. Aí a gente pode ter ou dia e mês, né? Uma pessoa que nasceu dia 4 de abril, ou pessoas que nascer de 44 anos para cima, entendeu?
Aqui, como não virou, nem para um lado nem para o outro, eu não vou mostrar, tá? Então, deu para entender aqui? Aí depois, se você precisar, ó, faz um print, aí você me fala, tá? Entendeu aqui, né? Se não entenderam, depois vocês me falam que eu explico, beleza? Agora vamos ver aqui. Deixa eu guardar aqui meus dadinhos. Vamos pegar aqui agora para quem se conectou aqui com o Vidente da Luz. Vamos ver primeiro a energia de vocês, né? Como é que tá a energia de vocês? Mostra para mim, por favor, como é que tá a energia de quem se conectou aqui com a segunda opção. Mostra para mim, por favor. Energia. Quem se conectou com a segunda opção. Opa, virou uma aqui. Vamos, Imperatriz. Vamos clarificar. Clarifica essa Imperatriz, obrigada. 10 de paus. Eita! Tá pesado aqui para vocês, hein? Aqui tem uma situação, cara, que assim, tá por um fio de transbordar, tá? Ou esse relacionamento vai dar muito certo, apesar de todas as dificuldades, ou tá tipo assim, cara, vocês estão no, vamos dizer, vislumbrando, né, um futuro que tá fadado a muito cansaço aqui, ou vocês passando por um período muito difícil aí com esse ser de luz. E eu acredito que não seja de agora não, tá? Acredito que para quem está passando por dificuldade nessa situação aqui, essa situação já vem ali tipo, sei lá, 9 meses, 10 meses. Tem gente que tem, sei lá, desde setembro, outubro do ano passado. E tem gente que tem anos aqui, de 3 a 10 anos, por aí. Entendeu? Numa situação que, né, não tá legal. Não tá, isso aqui não tá legal, não. Mas vamos ver, né, como é que tá aí o sentimento e o pensamento desse ser de luz em relação a vocês, tá? Que aqui parece que vocês estão, sei lá, gente, gerando, sabe, uma situação meio até de karma aqui para vocês. Falo vocês porque é você e o ser de luz, não puxei a energia dos dois, tá? Mas vamos ver aqui. Mostra para mim, por favor. É tipo assim, a situação que pode já ter sido muito boa, ter dado, sei lá, ter sido um relacionamento muito bacana, alguma coisa nesse sentido, hoje está se tornando um fardo, entende? É uma vibe assim. Então, para quem for, vai entender. Vamos ver aqui o sentimento, como é que está o coração desse ser de luz em relação à nossa consulente. Mostra para mim, por favor. Vai descer, não? O coração, mostra para mim, por favor. Coração desse ser de luz, mostra para mim, por favor. Não quer sair, gente? Coração, ele saiu muito, não dá. Por favor, coração, como é que tá o coração? Vamos ver aqui. Enquanto eu embaralho, por favor, mentalize aí a situação de vocês, tá? Para eu poder captando as energias e trazer para cá. Beleza? Nós vamos clarificar aqui. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Clarifica para mim, por favor. Obrigada. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Clarifica para mim. Obrigada. Mais uma, por favor. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Muita não dá. Volta. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor, essa situação. Vai cair? Opa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Imperador. Ó, imperador e imperatriz. 5 de paus. Cavaleiro de copas e 7 de paus. Cara, aqui realmente não é dizer que a pessoa não tenha sentimento por você, até porque saiu um cavaleiro de copas aqui, né?
Então, assim, ainda tem, né, um carinho, tá? O problema é que o imperador, nesse sentido aqui, ainda mais com 5 de paus, é uma pessoa que, cara, não sabe, ou pelo menos não está sabendo, demonstrar afeto, por mais que tenha, justamente por causa do cavaleiro de copas aqui. Percebe? É como se, sei lá, demonstrar carinho, afeto, né, fosse né, uma fraqueza, sabe, para esse ser de luz. Aí é uma questão de a pessoa ser muito orgulhosa, né? E aí, por isso que eu tô vendo esse desgaste aqui nesse relacionamento. Porque, cara, chega uma hora que cansa, né? Você faz, fala, se entrega, porque aqui tem o casal. Olha aqui, imperatriz e imperador. Então, assim, será que não é você já cansada de esperar, sabe, justamente a atenção e o carinho que você esperava desse ser de luz? A pessoa tem esse carinho, tá? Por você. Não é dizer que a pessoa não gosta, não é isso. O problema é que a pessoa não sabe de fato, né? E demonstrar parece um ato de fraqueza para essa pessoa. Só que, cara, chega uma hora que cansa, né? Por isso que eu senti isso aqui, sabe? Aquela coisa de você tá ali nutrindo alguma coisa, achando que, porra, uma hora vai, e a coisa não vai. Tá se tornando, sabe, cansativo, pesado. É como se você tivesse carregando, né, responsabilidade, vamos dizer assim, você assumiu para si a responsabilidade de, sabe, manter, segurar o relacionamento, entende? Em matéria do afetivo, né? Não estou dizendo que você está mantendo com dinheiro ou com qualquer coisa nesse sentido, mas na parte afetiva, né? Fazendo com que essa coisa, esse relacionamento realmente funcione, sabe? Acreditando que em algum momento essa pessoa vai vir com. Acredito que em alguns momentos essa pessoa até demonstra, tá? Carinho. Mas eu vejo que é uma pessoa que tem uma dificuldade, uma resistência muito grande de demonstrar carinho. Talvez por isso você fique ali sempre, né, ainda nutrindo, sabe? Mas eu vejo um cansaço, tá? Nesse sentido, uma exaustão. Parece que você está carregando, né, isso já há muito tempo, esperando essa pessoa parar, sabe, de negar carinho, negar afeto. Tem, mas não sabe como. O imperador já é um arcano complicado por si só para demonstrar, né, afeto. E com 5 de paus, é uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Vai saber Deus por quê. Não sei se é a criação da pessoa, se é uma crença da pessoa, qualquer coisa nesse sentido, é um brucutu, pode ser. Sabe aquela história, os brutos também amam, né? Então, assim, aqui eu não sei se você já separou, se você deixou essa pessoa, mas se não deixou, tô vendo que, nesse caso aqui, talvez para você essa situação já esteja ficando num ponto que não tá dando mais, tá? O problema é essa pessoa, né, entender isso e achar que não é só uma vez ou outra, né, que tem que lembrar de falar, vou fazer um agrado, entende? Esse é o problema, né? Mas vamos ver aqui o pensamento desse ser de luz. Mostra para mim, por favor, o pensamento desse ser de luz. Mostra para mim, por favor, o pensamento desse ser de luz. Pensamento desse ser de luz. Mostra para mim, por favor. Pensamento desse ser de luz. Mostra para mim, por favor, o pensamento. E você me disser, é triângulo amoroso, eu fiquei esse tempo todo esperando, né, que essa pessoa fizesse, ou
né, vamos dizer assim, assumisse alguma coisa, como me prometeu lá atrás, cara, eu não duvido não, tá? Não duvido não, que você tá, para quem ainda tá junto, tá esperando, e para quem não tá mais junto, ficou esperando até, sei lá, Deus quando, né? Vamos ver aqui os pensamentos dessa criatura. Aqui foi muito reto e direto, Nossa Senhora. Mas vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor. 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 Clarifica. Vamos ver uma aqui. Rei de Pentáculos. Clarifica. Obrigada. As de Copas, ó. Embaixo do Cavaleiro de Copas. Tô falando. É uma pessoa que provavelmente, gente, tem uma dificuldade, mas muito grande. Então, assim, por isso esse peso todo, né? Porra, chega uma hora, sinceramente. Mas, enfim, né? Cada um com seu cada um, certo? Clarifica pra mim, por favor. 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 Obrigada. Vamos ver aqui. Zé Namorados, ó. Aqui, a pessoa fica pensando, aqui pode ser realmente, né, triângulo amoroso? Pode. Tá? A pessoa na dúvida entre você e uma outra situação, da qual ele já vem mantendo também há muito tempo, tá? Ah, não é triângulo amoroso, ele me deixou, sei lá, para ficar com outra pessoa. Mas, de qualquer maneira, é uma pessoa que pensa em você, porque a gente estava falando de pensamento, tá? Eu vejo que a pessoa pensa com até um certo, vamos dizer assim, afeto. Eu falei aqui do Cavaleiro de Copas, né? Porque aqui, o Rei de Ouros e o As de Copas me mostra esse tipo de pensamento de uma pessoa que não consegue, sabe? Porque o Rei de Ouros, ele é muito prático, né? Então, em matéria de pensamento, vamos dizer assim, na cabeça desse ser de luz, talvez ele não entenda, né? Às vezes não é nem triângulo amoroso, porque o enamorados pode ser isso, tá me mostrando uma pessoa que na cabeça dele, ele não entende o porquê que de repente, às vezes você, né, se queixa da falta de carinho, da falta de atenção, porque para ele, vamos dizer assim, te presentear, né, mostrar com pequenas atitudes, um as de copas, um cavaleiro de copas, em determinadas situações, ou te trazer um presente, já é o suficiente, entende? Aqui, ó, 6 de paus. Então, assim, é uma pessoa, gente, sem noção. Desculpa, mas o seu 6 de luz é uma pessoa sem noção. Muito sem noção, né? Independentemente se é triângulo amoroso, se não é, sabe? É uma pessoa sem noção. Entende? E aqui, eu não sei se você deixou essa pessoa ou não, porque caso vocês tenham se separado, digamos que tenha sido você, por essa exaustão, tenha deixado essa pessoa, né? Essa pessoa ainda tem sentimento por você, né? Fica ali brigando com o próprio sentimento, né? Porque é orgulhoso, tá? Provavelmente fica naquela coisa, cara, a culpa não foi minha, eu demonstrava, então, tipo assim, sabe? Eu fiz o meu papel. Então, para tá tudo certo. Para ele tá tudo certo, tá? Caso você tenha deixado. Se vocês ainda estão juntos, é uma pessoa sem noção. Muito sem noção. Que acredita ou não, sabe, não consegue realmente perceber que não é só aquela coisa de chegar com um presentinho, né, ou fazer uma gracinha uma vez ou outra, porque às vezes a pessoa passa um ano inteiro, sabe, sendo
cavalo, não estou dizendo tão cavalo assim, mas sem sutileza, não para às vezes para te ouvir, sabe? Não, você quer conversar, qualquer coisa que seja, sabe? E não tem aquela escuta afetiva, porque a pessoa parece que já vem, né, com um monte de coisas, e aí as suas coisas, né, parecem que ficam pequenas quando essa pessoa te dá um tempinho de atenção. Agora, se for o ser de luz que deixou você, eu vejo que a pessoa esqueceu porque não esqueceu, claramente não esqueceu, tá? Mas, tipo assim, a pessoa optou, tá? Eu vejo uma opção da pessoa aqui, uma escolha, porque os arcanos dos enamorados fala de livre-arbítrio, tá? De seguir uma outra situação que na cabeça desse ser de luz, tá? No momento, sei lá, estava mais favorável, ou ficar com a outra pessoa, ser mais aquela zona de conforto, né? Ou trazer algo de benefício, um status a mais, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, entende? Então é isso, né? Mas, enfim, seja o que for, gente, eu vejo uma pessoa de qualquer maneira muito sem noção, tá? E muitas aqui esperando, como eu falei, anos, meses, né? Por um olhar mais atento, carinhoso de verdade desse ser de luz, sem realmente conseguir. Mas vamos ver aqui com o baralho cigano, se para quem ainda está, né, com essa pessoa, se há uma tendência de melhorar ou não. Mostra para mim, por favor. Para quem ainda está com esse ser de luz, há uma tendência de melhorar. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Âncora de novo. As corujas. E a árvore. Olha, para quem ainda está, eu não vejo uma melhora, sinceramente falando, tá? Aqui é a âncora bem no meio. Aquilo que eu falei, essa situação tá pesada, tá parada, tá arrastada, e você ali, entendeu? Parece que fincou o umbigo nesse negócio, tá? E, sei lá, cara, é medo teu de sair, é uma dependência emocional, sabe? Porque para quem tá junto aqui, pode ser, né? Uma dependência emocional muito grande dessa pessoa, porque eu tô vendo isso aqui, ó. Entendeu? Que as corujas aqui, elas estão no negativo, tá? E coruja, normalmente, nesse Lenormand, fala de sabedoria, né? De esperteza, saber oportunidades, aquela coisa toda, entre outras coisas, né? Mas nesse sentido aqui, seria mais ou menos isso, tá? Mas no negativo com a âncora, é aquele medo de se arriscar, de se aventurar, né? De repente, observar o quanto de tempo que você está investindo, de fato, nesse relacionamento, que você está mantendo a duras penas. Olha a árvore aqui, com a âncora. Entendeu? Então, assim, não vejo, né, de fato, uma melhora se você não conseguir, tá, se expressar, sabe, perder o medo, né, de fazer alguma outra coisa, cara. Não tô dizendo para você deixar a pessoa, tá? Nem o baralho cigano tá falando isso. Mas é para rever, né? Sei lá, contar com outras pessoas, sei lá, com pessoas da família, sabe? Ter alguma coisa ali que possa te dar um outro up, que
Porque eu tô vendo você muito presa, muito ligada a essa situação e sem voz. É isso que eu tô vendo aqui. Então, nesse sentido, para quem ainda tá nessa situação, né, e de repente com a própria energia da Imperatriz, ali alimentando ainda, sabe, uma situação que não tô vendo uma grande perspectiva. Não à toa já saiu um 10 de paus aqui, né, minha filha? Ou meu filho, porque aqui também tem mais meninos assistindo, tá? Então, assim, depois eu vou até tirar com um baralho cigano, tá? Uma carta de conselho para você, porque nesse caso é você estando bem sem voz, tolhida, né? Parece que... Lembra daquela coisa da escuta? Eu ainda falei aqui, né, do momento de escuta, que às vezes que você quer falar, sabe, comentar qualquer coisa com esse ser de luz, e a pessoa coloca sempre como, de repente, as coisas dele, eu não vou ficar ela, que você sabe que eu me confundo, né, como prioridades, né, como se as coisas que você quer falar, sabe, são sempre menores, diante das coisas do ser de luz, entende? Você tá sem voz aqui, né? E o peso tá bem nas tuas costas mesmo, né? É a pessoa, entendeu? Mas enfim, vamos ver aqui para quem tá separado, independentemente se foi você de luz ou se foi você que deixou, tá? Que esse 10 de paus pode estar me mostrando, né? Fim realmente de um ciclo, tá? Mas vamos ver aqui para quem tá separado. Mostra para mim, por favor. Vou esperar de quem dessa situação para quem está separado. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. Trevo. O buquê. E a cruz. Então, para quem está separado, tá? Não vou dizer para vocês que não tem uma possibilidade, não. É pequena? É. Tá? Mas, assim, aqui eu vejo mais como um questionamento, tá? Para você que está separado, independentemente se foi você que deixou, se foi o ser de luz que deixou, eu vejo isso aqui mais como um questionamento, tá? De que, cara, às vezes, né, a gente passa por essas dificuldades e acha que, nossa, meu mundo caiu, tá parecendo aquela música? Meu mundo caiu, e agora o que será de mim? Entendeu? E aí você não vê isso como sendo algo benéfico para você. E o baralho cigano está me mostrando que, de repente, esse afastamento, tá? Sendo você que tenha deixado, ou sendo o ser de luz que tenha deixado, cara, por mais que você agora não consiga enxergar algo positivo nisso, tá? Porque aqui o trevo tá muito positivo, foi uma bênção para muitas de vocês aqui. Você pode até não ver isso agora, tá? Porque tem gente que ainda tá, né, naquela fase do luto, de dor. Por que que a pessoa fez isso? Por que que a pessoa foi embora? Por que que a pessoa me deixou? Por que que a pessoa me trocou, seja lá pelo que for, entendeu? Aí fica, sabe, amargando um sofrimento que não consegue ver que às vezes essas coisas acontecem, a espiritualidade às vezes te afasta de uma situação para você se libertar mesmo. Que às vezes é uma coisa que, cara, é bem como uma bênção disfarçada, entendeu? Porque, né, a pessoa fica ali presa no que foi, em algum momento muito bom, muito bonito, olha o buquê aqui. Só que o buquê está no negativo, entendeu? Aí o buquê no negativo vem com o trevo que puxa, né? Aí puxa o quê? Puxa teus caminhos, puxa a tua sorte, a tua felicidade, a tua alegria, a tua juventude. Lembra que eu falei que tem gente aqui que pode estar anos, meses ou anos, né, nessa situação? Só que um buquê, né, num negativo, com um trevo, é tipo você, cara, ficar cultivando uma flor de plástico.
Percebe? É artificial, né? Porque se for verdadeiro, se fosse para realmente, né, vamos dizer assim, reviver, ele estaria no positivo, não no negativo. Percebe? Então, assim, né, não estou dizendo que não há uma possibilidade, tá? Mas eu precisava falar isso aqui porque me veio à mente, eu precisava falar, tá? Existe uma possibilidade pequena, mas existe, tá? De em algum momento, para quem quer, tá? Essa situação se reverter e vocês conseguirem, né, obter, vamos dizer assim, essa vitória, tá? E conseguir essa criatura, né, despercebida de volta aqui na tua vida, tá? Mas para e pensa, né, se vale a pena, sabe, ver de novo esse mesmo filme. Eu primeiro fui falar da situação, porque me veio primeiro isso aqui à cabeça, se eu não falasse eu ia ficar doida, tá? Então, recado dado, aqui agora é com você, vou tirar uma carta de conselho, se bem que o conselho eu já meio que adiantei ali, né, mas vamos ver aqui uma carta de conselho, para quem realmente está passando, não para quem está afastado, mas para quem está ainda nessa situação e está desorientado, sei lá, o que o baralho cigano pode falar para quem está nessa situação? Precisa de uma palavra aqui, acho para mim, por favor. Obrigada. Navio. Ah. Preciso falar mais alguma coisa? O navio, sabe o que é? Olha aqui. É 10. Olha aqui. Tá vendo? Então, assim, eu já falei para vocês, gente, não existe coincidência. Existe sincronicidade. Aqui existe, tá, a necessidade de você se movimentar ou se afastar dessa pessoa, sabe? Ou, de repente, sei lá, começar a enxergar essa situação, né, como algo que está te levando para onde? Vamos começar pelo questionamento. Para onde você que está aqui nessa situação ainda, para onde você está indo com essa situação? Entendeu? Porque não me parece que a coisa está boa, não. Né? Então, assim, como um conselho, cara, se precisar dar um tempo, se afastar, não estou dizendo para ninguém separar, tá? A não ser que você queira, tá? Realmente, aí seria se afastar, deixar essa situação para trás, por mais difícil que pareça, né? Porque um 10 de paus não é uma coisa fácil, mas às vezes é necessário para que você consiga deixar essas águas, sabe, paradas para trás, para se movimentar. Porque senão você fica aqui vendo a vida passar e você ali, de espectadora ou de espectador, entendeu? Então é preciso se movimentar, é preciso, sei lá, buscar ajuda, se comunicar, falar com outras pessoas, entende? É isso, o navio ele não pode ficar parado toda a vida no mesmo canto, né? Vamos usar a forma do navio, né, para exemplificar. Não dá. Porque senão ele vai ficar o quê? Um barco encalhado? Com o tempo, a maresia, isso aqui vai ser corroído, vai virar um Titanic, entendeu? Então é isso. O baralho cigano está pedindo para que você se movimente, para que você consiga falar tudo que eu vejo aqui, inclusive nesse navio, que de repente você está guardando há anos, meses, e não consegue. Não estou falando para você sair falando que nem uma descompensada, um descompensado, mas vai adquirindo essa confiança, porque esse navio aqui é grande, ele é majestoso, ele é forte, entendeu? Então, assim, vai adquirindo essa confiança, porque esse aqui é um 10 de espadas, tá? Por isso que eu estou falando isso. Vai adquirindo essa confiança e vai se colocando, se impondo, entendeu? Para você não ficar para trás
e virar o Titanic, que nem eu falei. Entende? Não quer deixar a pessoa? Beleza, mas se movimenta, faz alguma coisa para você não ficar ali estagnada, parada, sabe, sendo corroída pelo tempo, tá? É só um aconselhamento, beleza? Conversa com pessoas, né? Interaja com outras pessoas, né? Que, sei lá, algum amigo próximo, alguém da família que seja próximo, que não seja tão próximo, mas, pô, pega um telefone, faz uma videochamada, bate um papo, troca uma ideia, qualquer coisa nesse sentido, mas não fique parada ou parado. É isso que essa carta tá falando aqui para mim, entendeu? Então, assim, tô falando até de uma maneira mais pausada e com calma, porque eu sei que para muita gente, né, isso causa um desconforto e uma dor muito grande. Não é todo mundo que está pronto ou pronta para receber certas informações assim de abrupto, entendeu? Então, estou tentando ali fazer uma síntese, resumindo, tá? E falando com calma para que você possa entender e ver aquilo que faz sentido para você. Ah, não fez sentido, beleza, descarta, joga para o universo, tá bom? Só não esquece, ó, de deixar o meu like, porque isso é muito importante, tá? Aqui, ó, a gente tem um clube de membros, inclusive, e aliás, muito obrigada a todas as pessoas que são membros aqui do meu canal, beleza? E o que mais? Tem a live que eu vou fazer, só que quem ainda não votou, vai lá no post, tá? Porque até a última vez que eu vi hoje, a maioria estava querendo dia de semana, tá? Então, meu filho, depois de passou domingo, não vou contar mais os votos, já vou marcar logo o dia, porque aí já praticamente já vai estar quase em abril, né? Em março, perdão. E aí a gente já marca a nossa live, tá? Agora eu vou tirar aqui as datas, que podem ser meses, anos ou dias, tá? Aí você vê se bate com o seu ser de luz, ou de repente até com você, tá? Vamos ver aqui com os dadinhos? Vamos ver aqui. Para mim, por favor. Dias, meses e anos. Se conectou aqui. 19. 19. Tá dando para ver? Tô botando certo? Tô, né? 19. Aqui pode ser realmente dia 19, né? Aqui, 6. Aí pode ser dia 6 ou mês 6, tá? Aqui, 0. Pode ser que a pessoa seja dos anos 2000? Pode, tá? Não deixa de ser, beleza? Aqui a gente tem um 9. Tá vendo aqui? 9. Aí pode ser dia 9 ou mês 9. E olha que eu ainda falei mês de setembro ali, hein? Eu falei nessa leitura aqui do negócio de mês de setembro, né? Outro 6 aqui, ó. Aí eu vou explicar para vocês aqui como é que vê aqui, tá? Calma aí. 6, aqui não virou. E aqui 70. Ou o seu ser de luz aí tem 70, ou a pessoa de 1970, mais ou menos, tá? Então vamos lá. Aqui, como saíram dois números 6, a gente pode ter alguém que tenha nascido dia 6 do mês 6, tá? Dia 6 do mês 6, ou a pessoa só nasceu no dia 6, a outra nasceu só mesmo no mês de junho, tá? E para alguns, nasceu, sei lá, em 66, mais ou menos, tá? Que como veio repetido, pode ser isso também, tá? Aí você fala aí se algum desses aqui tem a ver com a data aí do seu ser de luz, ou até, quem sabe, sua, beleza? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de dar o like, de curtir, comentar, compartilhar, porque você sabe que isso é importante para o engajamento do canal, tá? Vamos nos ver, provavelmente, né, tete a tete, na live. Então, eu espero a colaboração de todos vocês,
tá? Votem, votem, porque isso é muito importante. E é isso. Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.